Olá, olá, bom dia. Bom dia, luz do dia. Bom dia, alegria. Sejam todos bem-vindos aqui na Escola Unicista, onde nós nos encontramos mais uma vez. Eu sou psicoterapeuta, facilitadora em constelação familiar e facilitadora de um 100. E aqui junto com a minha querida amiga, irmã de jornada, a Bruna, que também é psicoterapeuta. A gente está sempre trazendo esses ensinamentos de um curso em milagres. Então hoje é o nosso quadro Café com um 100, né? Então tá aqui e eu vou abrir uma página aleatória para a gente ver o que o Espírito Santo quer que hoje nós nos trabalhemos. O que é nos trabalhar? É orar, né? É ficar nessa oração diária, todos os dias. É um orar e vigiar a nossa mente, porque a nossa mente precisa da plantação boa, né? Não a plantação boa do bom e do mal, mas a plantação certa, a escolha certa. Qual a escolha? A escolha que a gente tanto fala aqui dentro da escola, né? A escolha do Espírito Santo. Né? Nós temos 2 professores internos e a gente sempre vai estar falando aqui disso. Nós temos o professor interno, que é o ego, e nós temos o nosso professor interno, que é o Espírito Santo. Aonde está a nossa decisão? Somente na escolha de quem vai nos guiar. E é para isso que o café nasceu no meu coração. Fui guiada a estar aqui com vocês e trazer essa lembrança de amor na nossa mente. Então, vamos nos preparar aqui e ver o que o Espírito Santo quer para o nosso domingo, para o nosso dia de hoje. Sabe, eu tenho feito um exercício que eu tenho até compartilhado com vocês, que todos os dias de manhã eu avalio o que eu estou pensando. Todos os dias eu estou fazendo esse treino. Alguns dias eu esqueço, mas é bem raro. Às vezes eu não consigo, quando eu esqueço, eu não consigo lembrar logo que eu acordei. Mas geralmente sim. Aí você vai fazendo esse treino e você vai ver que o conteúdo que você acorda ali na sua mente vai moldar o seu dia. Então, de manhã cedo já escolheu o nosso professor interno. Olhar, né? Quem aqui em mim eu quero hoje? Quem eu convido a estar comigo? Quem? Então é isso. E o domingo nasceu para mim com essa promessa também, de estar aqui e de trazer para vocês essa escolha de ter um dia diferente, fazendo uma escolha diferente dentro de si. Vamos ver, então eu vou abrir aleatoriamente, ó. Não é nada programado não, tá? Vamos ver o que o Espírito Santo traz aqui pra gente hoje. Talvez 1 ou 2 frases, um texto, eu não sei o que ele traz aqui. E eu vou sentindo aqui. Oi, Bruna, seja bem-vinda. Então, ele trouxe para mim aqui, ó, para esse domingo de hoje. No capítulo 23, a guerra contra ti mesmo. Nossa, que lindo. E eu vou ler, então, o 16, na página 526. É do livro texto, né? As leis do caos, né? Então, lá na página... Bruna, você que tá com o livro aí? Na página 23... na página 526, no capítulo 23, a guerra contra ti mesmo. Eu tô sentindo qual que é que ele quer que eu leia aqui. Deixa eu pensar. Eu vou ler o 16 mesmo, bem no início ali da página 526. Ele diz assim: entretanto, como é possível que se possa acreditar Entretanto, como é possível que se possa acreditar em semelhantes leis? Entretanto, como é possível que se possa acreditar em semelhantes leis? É uma pergunta. Vou repetir. Entretanto, como é possível que se possa acreditar em semelhantes leis? Existe
um estranho instrumento que possibilita isso. Existe um estranho instrumento que possibilita isso. Ele nem sequer deixa de ser familiar. Nós já vimos como ele parece funcionar muitas vezes antes. Na verdade, ele não funciona, entretanto, nos sonhos, aonde só as sombras desempenham papéis principais. Ele parece muito poderoso. Nenhuma lei do caos poderia compelir a crença, a não ser através da ênfase, da forma e da desconsideração do conteúdo. Ninguém que pensa qualquer uma dessas leis é verdadeira e vê o que ela diz. Algumas das formas que tomam parecem ter significado, e isso é tudo. Oi, Lúcia, seja bem-vinda. Estamos iniciando aqui o nosso café com 100, apesar que o meu café é um chazinho. Então, olha que profundo isso aqui, né? Acho que eu vou voltar um pouco atrás aqui. No 15, na página 525. E daí eu vou para lá novamente. Essa não parecem ser as metas do caos, pois através da grande reversão, elas aparentam ser as leis da ordem. Como poderia não ser assim? O caos é a ausência de leis e não tem leis. Nossa, que profundo. Eu tô aqui sentindo, porque desde o início parece que não era para mim começar lá. Abriu aqui. Eu tô sendo convidada a ler mais para trás. Deixa eu pensar aqui. Eu vou voltar aqui, para quem entrou agora, então pode até seguir, talvez a gente chegue até onde eu li. Mas veio para voltar aqui, ó. Voltei na página 522 e vou iniciar, tá? 522, as leis do caos. A guerra contra ti mesmo. Página 522, número 1. Capítulo aqui no perdão. As leis, entre aspas, do caos podem ser trazidas à luz. Embora nunca possam ser compreendidas, leis caóticas dificilmente têm significado e então estão, portanto, fora da esfera da razão. Então vamos lá. As leis, entre aspas, do caos podem ser trazidas à luz. Então, todo o caos que se apresenta, nós podemos trazer para a luz. Eu tenho vivido muito isso na prática, muito mesmo. Eu percebo fora o campo de guerra, esse caos, essa bagunça na minha mente, como efeito aqui fora mesmo, na forma, né? Aí eu observo e trago à luz. Eu tenho vivido isso. Isso é mesmo que dizer que a gente precisa estar no estado de presença para aquilo que a gente está experimentando, né? Mas vamos lá. Embora nunca possam ser compreendidas, leis caóticas dificilmente têm significado e estão, portanto, fora da esfera da razão. No entanto, elas parecem ser um obstáculo à razão e à verdade.
Então a gente precisa transitar para dentro da razão para nos encontrar em verdade. E não é aquela razão de eu tenho razão que estou certo. Não é disso que está sendo falado aqui. Vou repetir aqui, porque a gente vai bem devagar aqui. No entanto, elas parecem ser um obstáculo à razão e à verdade. Vamos então olhá-las calmamente para que possamos olhar para o que está além delas, compreendendo o que são e o que não são elas, compreendendo o que são e o que não, e o que são e não o que elas querem manter. E é difícil isso aqui, eu que tenho vivido muito isso aqui. O amor é tão amoroso que é difícil pra gente tomar esse amor. Porque para mim viver isso aqui, eu tenho que ter uma aceitação tão profunda de que meu irmão é santo e que ele também está imerso dentro desse caos e que a mente está ali sendo manipulando toda a realidade ilusória que aquela pessoa vive, sabe? Então é tão assustador que quando você começar a perceber esse estado da tua mente que quer ir além daquela cena que está se mostrando, você vai pensar muitas vezes assim, não, eu devo estar doida, eu devo estar passando panos quentes aqui, né? Porque é tão perfeita a estrutura do ego no caos que o outro tem que ser punido. Eu tenho vivido muito isso, e aí eu tenho que me lembrar o tempo todo de não punir novamente. Então tem situações na nossa vida que vai aparecer de uma forma assim, que realmente traz uma confirmação do mal na nossa vida. Então a confirmação desse caos na nossa mente, ela é muito forte. E traz como verdade, mas não é. Né? É pura ilusão. Então eu vou seguindo aqui devagar para a gente aprofundar. O café com 100 é um momento para a gente degustar mesmo o que o curso quer trazer e nos abrir para que o Espírito Santo nos guie para essa verdade. Não para aquilo que a Claita pensa, mas que ele possa, através da Claita aqui, tocar de alguma forma em quem está aí do outro lado. Então ele diz assim para nós: vamos então olhá-los calmamente para que possamos olhar para o que está além delas, compreendendo o que são e não o que elas querem manter. Então assim, essas leis querem manter muita ilusão, né? É essencial que se compreenda para o que serve, porque o propósito que tem é fazer com que a verdade seja sem significado e atacá-la. Oi, Helena, seja bem-vinda. Aqui estão as leis que regem o mundo que fizeste, que é esse mundo de ilusão, tá, gente? Olha, Deus só fez a criação. Tudo que Deus criou a criação, né? Tudo que vem como fazer aqui é feito pela nossa mente ilusória, por essa parte do ego em nós. Então, a fazeção nunca é da criação. É uma ilusão onde a gente está imerso nesse caos, né? Então, Paulo, seja bem-vindo. Estamos aqui no Café com 100 de domingo, aprofundando mesmo, né, esses ensinamentos. E hoje nós estamos falando sobre as leis do caos. Tá? Para quem vai chegando depois, pode voltar lá e ver no início. E tá tocando meu coração aqui, ó. Aqui estão as leis que regem o mundo que fizestes.
E, no entanto, nada governam e não nada governam e não é preciso quebrá-las. Simplesmente olhar para elas e ir além. Então a gente não precisa querer mudar nada. A gente só precisa ir além daquele aparente que está ali, né? Vou repetir aqui. Aqui estão as leis que regem o mundo que fizeste. E, no entanto, nada governam e não é preciso quebrá-las, simplesmente olhar para elas e ir além. 2. A primeira lei caótica é que a verdade é diferente para cada um. A gente tem essa ideia de dizer assim, não existe a verdade absoluta, porque cada um tem a sua verdade, né? É isso que é ensinado para nós, é o que ele está dizendo aqui para nós. A primeira lei caótica é que a verdade é diferente para cada um. Porque se a verdade é diferente para cada um, nós não estamos na mesma mente e na mesma verdade. Não é verdade? Veja bem, se a verdade é diferente para cada um, nós não estamos nessa mente una em verdade. Seguimos mais um pouquinho. Como todos esses princípios, esse mantém que cada um é separado e tem um conjunto diferente de pensamentos que opõem à margem de outros. Nossa! Olha isso, gente. Vou repetir, porque aqui é para a gente sentir, integrar, né? A ideia do café é que a gente integre em nós. Que a gente possa aplicar, saindo aqui dessa live depois, durante o nosso dia de domingo, e aplicar. A primeira lei caótica é que a verdade é diferente para cada um. Como todos esses princípios, esse mantém que cada um é separado e tem um conjunto diferente de pensamentos que opõem à margem dos outros. Esse princípio se desenvolve a partir da crença em que existe uma hierarquia de ilusões. Algumas são mais valiosas e, portanto, verdadeiras. Algumas são mais valiosas e, portanto, verdadeiras. Cada uma estabelece isso para si mesmo e faz com que sejas verdadeiro através do seu ataque ao que o outro valoriza. Então, uma simples divergência de verdade já é um julgamento, porque eu já estou atacando o outro. Para que a minha verdade prevaleça, né, é o meu ego ali, então a minha verdade tem que prevalecer. E o outro vai lutar para que a verdade dele prevaleça. Nisso a gente já está separado. Isso já não é verdadeiro. Porque o que o curso nos ensina é que a verdade é una. Então, a verdade, ela é verdadeira nesse lugar de unicidade, não de separação. Então, tudo que traz separação, como que a gente pode entender o que é verdade? Aquilo que não está nos separando do outro. A partir do momento que separou, divergiu, não é verdadeiro. Mas a gente tem essa ideia no caos como leis, como verdade. Seguimos mais um pouquinho. Cada uma estabelece isso para si mesmo e faz com que seja verdadeiro através do seu ataque ao que o outro valoriza. E isso
é justificado porque os valores diferem, aqueles que os mantêm parecem não ser como os outros e, portanto, são inimigos. E vou falar uma coisa agora. Princípios não são valores. Para mim, princípios são escolhas que o Espírito Santo nos traz. Valores é onde há a maior divergência. Porque nós temos os valores sociais, nós temos os valores culturais, nós temos os valores familiares, nós temos os valores religiosos. E quando a gente entra numa dinâmica de valores, nós nos separamos. Aqui entra uma dinâmica de separação de grupos, de clãs, né? E a gente vê isso nitidamente no mundo, no grupo da política, né? Por ter valores, porque se tivesse princípios não haveria separação. Pelo menos o que me vem no meu coração agora é essa fala. Se tivesse princípio não haveria separação, porque os princípios são do Espírito. E integridade, honestidade, mente aberta, esses para mim são os princípios que um curso de milagres traz para nós lá no manual de professores, né? Tem outros, que aqui não tem as características, né? Que ele traz isso para nós, isso para mim são esses princípios. Quando eu sou honesto comigo, não tem como eu não entrar em verdade com o outro, eu não vou ressonar nessa verdade do caos. De você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Vou dar um exemplo. Um certo dia eu estava nós estávamos nessa questão de valores, eu numa discussão com uma pessoa, e essa pessoa falou, eu não concordo com isso. Eu falei, ok. Então ali nós estamos nessa verdade do caos. Ele não concordava, eu estava na minha verdade, ele na verdade dele. Eu falei, será que a gente pode então concordar que nós não concordamos? Será que a gente é capaz de... Ali encerra e a gente se unifica. A gente pode concordar que a gente não concorda? Nossa, eu nunca tinha pensado por... Então, porque ali eu estava no julgamento e ele também. E nós não íamos chegar a lugar nenhum. Porque era o caos da mente. Defendendo uma ideia sobre valores e talvez entre até os princípios, mas mais até sobre valores. Naquele momento eu tive que me lembrar que o meu valor não era tão importante quanto a pessoa que estava ali comigo. Se a gente perde o nosso irmão, a pessoa, a gente perde tudo. Não há crescimento. Então, não é necessário a gente lutar por ideais, por valores, mas é necessário a gente abrir um espaço nessa luta para ter paz com pessoas. É isso que eu sinto, que toca meu coração aqui, que vem, sabe? Então eu vou repetir aqui. Esse princípio se desenvolve a partir da crença que existe uma hierarquia de ilusões. Algumas são mais valiosas e, portanto, verdadeiras. Cada um estabelece isso para si mesmo e faz com que seja verdadeiro, através do seu ataque ao que o outro valoriza. E isso é justificado porque os valores diferem e aqueles que os mantêm parecem não ser como os outros e, portanto, são inimigos. Forte, né? E aí, o que a gente quer? Um inimigo ou um amigo? Porque o inimigo não é do sistema de pensamento do Espírito Santo. O inimigo vem do sistema de pensamento do ego. De uma ideia de separação, de falta, de escassez, né? Vamos seguindo mais um pouquinho. Pensa em como isso parece interferir como o primeiro princípio dos milagres. Olha só, né? Eu acabei de concluir os milagres aqui no café e agora ele trouxe.
Deixa eu ver se eu consigo lá no primeiro princípio dos milagres. Deixa eu ver primeiro se ele fala aqui. Pensa como isso parece interferir como o primeiro princípio dos milagres, pois isso estabelece graus de verdade entre ilusões. Pois isso estabelece graus de verdade entre ilusões. Nossa, muito forte isso aqui. Pois isso estabelece graus de verdade entre ilusões, fazendo com que pareça que algumas são mais difíceis de superar do que outras. Se fosse escolhido que todas são a mesma e igualmente inverídicas, deixa eu me concentrar aqui. Se fosse reconhecido que todas são a mesma e igualmente inverídicas, inverdades, eu acho que deve ser, né? Deve significar a mesma coisa, como se não é verdade, inverídicas. Essa palavra eu não conheço. Seria então fácil de se compreender que os milagres se aplicam a todas elas. Deixa eu pegar o primeiro princípio dos milagres para vocês aqui. Princípio dos milagres. O primeiro diz assim: não há ordem de dificuldade em milagres. Um não é mais difícil e nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Todas as salas de aulas que nós temos é um milagre, porque é um momento de aceitar, ainda que seja uma realidade ilusória, aceitar o caos para poder levar a luz. Então, aceitar a nossa... Todos nós temos uma missão aqui. É aceitar a sala de aula que se apresenta e amá-la. Só que tem salas de aula que a gente vai fazer achar que é mais difícil ou maior, né? Então, quando vem uma situação que nós classificamos já dentro do sistema de pensamento como maior e mais difícil. Seguimos aqui. Seria então fácil de se compreender que os milagres se aplicam a todas elas. Todos os tipos de erros podem ser corrigidos porque são inverídicos. São inverdades, né? Todos os tipos de erros podem ser corrigidos porque são inverídicos. Quando trazido à verdade, que é a luz, a verdade é a luz, ao invés de serem levados uns aos outros, meramente desaparecem. Nenhuma parte do nada pode ser mais resistente à verdade do que a outra. Porque o ego, ele é um nada querendo representar tudo. E o Espírito Santo é tudo que nos aguarda a escolha. De escolher a lembrança desse amor. E o amor é tudo. Não existe, né, a gente colocar os dois sistemas de pensamento ao mesmo tempo. Ou a gente escolhe um, ou a gente escolhe o outro. Então, a maioria do nosso conflito está nessa escolha. De quem a gente vai escolher para a gente começar nosso dia, para a gente viver e estar no mundo. Com qual olho eu vou ver? Com os olhos do corpo físico, do ego, ou com os olhos do espírito? Quando esse cenário aparece e eu posso aceitar e trazer a luz. Porque senão você vai viver de novo aquela sala de aula, até que você aceite. Porque você é um milagre vivo, convidado a perdoar. Perdoar o quê? As imagens de ilusões que nós fizemos. Sabe? O Espírito Santo está tocando aqui no meu coração.
Você é um milagre vivo. Você tem a oportunidade com cada sala de aula de poder perdoar as ilusões. As ilusões de assalto, as ilusões de doença, as ilusões de estupro, as ilusões de assassinatos. Então a gente é convidado, a gente é um milagre vivo para fazer essa correção do erro da matrix de morte. É um sistema de pensamento do medo. As pessoas matam por medo de não ser amado. Matam porque acham que não são amados. Matam porque acham que são rejeitados. Porque foram traídos. Ontem eu vivi uma cena, eu fiz um socorro pro meu vizinho e eu acompanhei ele ontem no hospital o dia inteiro. E eu vi uma cena que tocou meu coração. E eu estava lá, trabalhando no perdão. É difícil para nós, mulheres, olhar a agressividade, né, dos homens. É difícil pra gente dar um lugar isso no coração, né? Principalmente quando você olha uma mulher que ela foi machucada por este homem. Ontem tinha uma mulher na emergência assim. Um homem tinha ferido ela. Seu cônjuge, né? Tinha machucado, tentou tirar a vida dela. Porém, quando a gente vai olhar além do olhar, da visão, a gente precisa ir para um lugar mais longe e perceber. Por que ela projetou isso? Por que ela projetou uma pessoa que quase tira ela dessa existência? O quanto dentro dela ela está precisando olhar para a vida, para o milagre vivo. Quanto que ela está precisando sentir agora a vida. Então a gente projeta. Tudo é uma projeção que a gente fez para curar. Então qualquer situação difícil que você está vivendo é para você perdoar, é para você curar. É um aspecto seu dentro da sua mente que está doente, que quer morrer, que quer desistir, que quer ser traído, né? Ou que quer curar essa dor de traição. Então você vai trazer vários movimentos de traição aqui fora. E eu não falo só de traição de cônjuges. Eu falo de traição de amizade, eu falo de traições com dinheiro, enfim, são tantas. Então a gente é um milagre vivo para perdoar. Só há um percebendo que está fora aqui. Só eu percebendo esse celular, só eu percebendo o meu chá, só eu percebendo o livro, só eu lendo. Só há você aí desse lado vivendo o que você está vivendo. E cada eu desses é um curando a mesma alma ou a mesma mente. Você pode entender das duas formas. Ou o mesmo espírito. O espírito aqui, no caso, a alma, que é o Filho de Deus, que projetou um sonho, que teve uma ideia separada do Pai, que criou o nada, porque já tinha tudo. E, na verdade, ainda tem tudo. Nós temos tudo, todos os recursos, tudo é nos dado. Eu estou aqui sentado em uma cadeira que está dentro de uma sala, que está dentro de um espaço na rua, que está dentro de um bairro, que está dentro, olha quantos sistemas que me envolvem. E dentro de mim tem um monte de sistemas funcionando para que eu possa estar aqui falando. Então a gente é um milagre. Um milagre. A grande questão nossa é não aceitar o instante que a gente tem, que é o milagre, para curar. E como que a gente podia se curar? Simplesmente se alegrando e fluindo com aquilo que é nos dado, que é nos trazido. Ontem eu fiquei com as lições, eu tinha um monte de programação. Minha filha fez 20 anos, minha filha é surda,
E ela teve os amigos dela todos que vieram e ficaram 4 meninas dormindo aqui em casa. Pela primeira vez ela recebeu, né, as meninas todas aqui dormindo. E eu queria estar com elas, que elas iam passear. Mas o meu convite, a minha sala de aula foi outro. Imagine se eu estivesse reagindo contra a minha sala de aula, porque eu deveria estar lá. Porque eu nem um momento onde eu estava, eu entrei nesse lugar que eu deveria estar com a minha filha. Nenhum momento. A única coisa que eu me perguntei foi, e agora? E tomei a decisão. Escolhi aquela sala de aula e deixei a minha filha ter os aprendizados delas. Foram para o shopping, se divertiram do jeito delas, que elas também tinham as curas delas para fazer. A grande questão nossa é não ficar com esse instante santo. Querer que ele seja diferente. Modificar aquilo que foi dado a você. Agora. Daí traz sofrimento, traz angústia, traz ansiedade, traz medo. Porque deixar que o caos entre em nós é deixar que ele governe o nosso futuro, o nosso passado e tire o que é mais milagroso, que é o presente. Porque é isso que ele vai fazer. É isso que ele vai fazer, gente. Então, aceita a sala de aula que chegou. Porque você tomou uma decisão. Pode ser que você tomou uma decisão inconsciente, pode ser que você toma... Mas se você tá ali, é a sala de aula que você precisa. Eu sempre falo assim, ó, você sempre está aonde você deveria estar. E eu faço muito eventos, né? E me perguntaram um dia, mas não é assim, a gente pode decidir diferente. Claro que pode. Mas se você decidiu, aquilo era a sua sala de aula. O desdobramento daquela sala de aula para você é consequência da sua decisão, mas a não decisão, ou uma decisão inconsciente, ela já tem seu propósito. Porque ela se apresentou a você, então ela é um destino certo. Então ali está o momento de você perdoar o que você precisa perdoar, aprender o que você precisa aprender ali. Ir além daquilo que você... Eu fui além ontem daquilo que eu estava lá olhando. Eu fui curando muitas mulheres dentro de mim. Eu fui curando muitos homens dentro de mim. Porque um homem que ataca uma mulher, ele está doente. Ele está fazendo a escolha errada. Ele está na ilusão. Por tudo que ele recebeu também. Então, dar um lugar é dar esse lugar para ambas as pessoas, para ambas as partes. É difícil. Para muita gente para mim não. Para mim não é difícil dar um lugar, eu vou falar bem, né? Não é difícil para mim dar um lugar para uma pessoa que mata a outra. Não é difícil. Porque eu imagino que há muita dor dentro dessa pessoa. Porque algo dentro dela já está morto. Algo dentro dela já está morto. Então, se eu posso olhar com compaixão, se eu posso dar um lugar, não para a ação. Não é sobre ação, atitude. É claro que eu não quero que as pessoas saiam por aí matando ninguém, eu não consigo nem matar os bichinhos aqui de casa. Às vezes entra as aranhas. Não é sobre isso. É sobre dar um lugar para aquilo que é santo dentro daquela pessoa. Porque o Bert Hellinger fala uma coisa, vou misturar as estações aqui, mas o Bert Hellinger fala uma coisa que é verdade, e olhar com esse olho para mim é como a gente pode dar conta quanto ser humano aqui. O Bert Hellinger fala assim, ó, dentro de um ser humano há uma criança, e aquela criança tem paz. E ela recebeu. Então, quando a gente condena um, a gente condena todos. Quando a gente julga um, a gente julga todos. Eu julgo no adulto que eu estou vendo na minha frente, a criança que ele foi, e os pais, e os avós, e os bisavós. Porque nós trazemos memórias. Nós somos um sistema, né? Então, para a gente trazer essa consciência para o nosso coração, a gente precisa estar presente na escolha do Espírito Santo, que é amar. E amar não é amar o que é bonito. Amar é amar tudo. É dar um lugar no teu coração para tudo.
Então todos nós viemos para cá, sabemos que vamos viver experiência e sabemos que viemos para aceitar cada uma delas com amor. Eu não sei qual que é a experiência que você que vai assistir essa live ou está assistindo aqui vive. Mas uma coisa eu sei, é possível a gente escolher o amor para pôr na dor. E não há cura da dor sem amor. Você tem que se abrir muito e aceitar o amor. E não é o amor de condição, não é esse amor que o mundo fala para nós, não. É esse amor maior. Esse amor incapaz de julgar qualquer ação, qualquer comportamento, mesmo que o comportamento não nos agrade. Mesmo que o comportamento não nos agrade. Porque nós vamos entrar nessa ilusão. E vamos ficar presos nelas, naquela situação que aconteceu. E a vida não é uma mera situação. A vida é uma existência constante. Ela é expressada constantemente. Né? Então nós vamos querendo segurar coisas que não precisa. Vou seguir mais um pouquinho aqui. Vou repetir o final. Nenhuma parte do nada pode ser mais resistente à verdade do que a outra. Nenhuma parte do nada pode ser mais resistente do que a outra. Resistente à verdade. A quarta, no 4, a segunda lei do caos, de fato valorizada por todos os adoradores do pecado. Vamos lá. Vou repetir aqui. A segunda lei do caos, de fato valorizada por todos os adoradores do pecado, é que cada um não pode deixar de pecar e, portanto, merece ataque e morte. Acabei de falar disso, né? Eu vou até respirar aqui. Então, aqui ele diz, a segunda lei do caos, de fato valorizada por todos os adoradores de pecado, é que cada um pode deixar de pecar e, portanto, merece o ataque e morte. Esse princípio, estreitamente relacionado como o primeiro, é a exigência de que os erros pedem punição e não correção. Já pensou? E existe isso, né? Tem uma tribo dos hindus, acho que é, se eu não me engano, acho que é, que quando alguém faz algo errado, difícil, é errado, né? Uma pessoa no amor não mata ninguém, né? Uma pessoa no amor não estupra ninguém. Uma pessoa no amor não tira a própria vida. Porque, enfim, esse é um outro assunto, mas essa tribo, eles colocam no centro essa pessoa e vão trazendo a lembrança de quem ela é. A condenação é essa. Né? Digamos, a condenação. É lembrá-lo do amor. Não tem um julgamento de você tem que morrer porque você matou. Não tem esse julgamento. E aqui a gente vê que ele fala sobre isso. É que cada um não pode deixar de pecar e, portanto, merece ataque à morte. Como a gente é muito fragmentado, aquele que teve um ato de loucura no caos, se identificou com esse lugar de assassino, matou, a gente acha que tem que condenar e perde tudo o resto que aquele ser é. Ele agora é só o assassino. E aí, para ele o que resta? Aqui ele fala. É cada um
não pode deixar de pecar e, portanto, merece ataque e morte. Ali a gente não vê mais santidade naquele ser. Ali a gente perdeu, ficou preso só a um ato daquele ser. Vamos lá. Esse princípio, estreitamente relacionado como princípio, vou voltar de novo. É que hoje a minha visão, gente, hoje ela não tá me ajudando muito. Tem dias que ela tá boa, tem dias que ela não tá. Vou voltar aqui. Esse princípio, estreitamente relacionado com o primeiro, é a exigência de que os erros pedem punição e não correção. O milagre, ele é o meio para a gente fazer essa correção. A expiação seria isso que se apresenta, esse início para a correção. Ela nos leva à correção. E o milagre é exatamente no momento que eu consigo, através do milagre, através do perdão, corrigir. Igual eu falei, não ficar só preso na ideia, agora essa pessoa é isso. Aí eu faço uma correção, eu vou para um lugar maior. Então, como cura, a cura é um resultado desse perdão em mim. Quanto que eu consigo perdoar a ilusão e a ideia desse assassino? Eu não consigo, Clayton, não é eu. A gente entrega para o Espírito Santo e ele faz essa correção na nossa mente. Ele consegue, porque ele é amor puro. Então aqui a gente leva para a luz. A gente consegue levar para a luz. Porque o meu ego, não, tem que ser punido. E eu não estou dizendo que no mundo não tem as cadeias, que não vão pôr, tem que pôr. Não é isso. Não é sobre o que fazer, porque quem faz aqui é o ego e ele vai fazer, vai prender o assassino e tal. Mas é levar a nossa mente em outro estado para fazer a correção, para que isso se corrija. E nós começamos a ter um mundo que não é mais do erro, mas do certo. E para isso nós precisamos entregar. Cada um que entrega a imagem que está percebendo. E não julga mais. Porque quando eu estou lá percebendo um assassino, por exemplo, que é a coisa mais difícil, né? Eu sempre falo, assassino e o estuprador é o mais difícil. Então, quando eu estou lá percebendo, em vez de eu entrar em ataque, morte, extermínio desse ser, eu preciso dar ao Espírito Santo o perdão dessa imagem, para que ele corrija no sistema de pensamento, dos sistemas de pensamento, na nossa alma. Porque está na minha, está na tua, está de todo mundo. E eu estou tendo a oportunidade, quando estou vendo esse caos, de corrigir. As ações que vai ser feitas no mundo, elas vão ser feitas. Não é sobre isso. É sobre a nossa alma, é sobre a nossa mente. Onde nós colocamos ela. Enquanto que a gente tem a oportunidade de fazer a correção desse mundo de erro, de destruição, de auto-engano, de tristeza, de angústia. Eu vou seguir mais um pouquinho aqui, deixa eu ver que horas são. Vai ficar minha mão aqui na frente. Já estamos quase encerrando, vou seguir mais um pouquinho. Esse princípio, vou reler, né? Esse princípio, estreitamente relacionado, como o primeiro, é a exigência de que os erros pedem punição e não correção. Pois a destruição daquele que faz o erro coloca-o além da correção e além do perdão. Olha só, acabei de falar e está dizendo aqui. Pois a destruição daquele que faz o erro coloca-o além da correção e além do perdão. O que ele fez é assim interpretado como uma sentença irrevogável sobre si mesmo, a qual o próprio Deus não tem o poder de superar. Olha isso. O que ele fez é assim interpretado como uma sentença irrevogável sobre si mesmo,
a qual o próprio Deus não tem o poder de superar. O pecado não pode ser redimido, sendo a crença segundo a qual o Filho de Deus pode cometer equívocos pelos quais a sua própria destruição venha a ser inevitável. No momento em que eu condeno, o que eu me tornei? No momento em que eu condeno, o que eu me tornei? É pra gente pensar. Quando eu condeno o algoz, agora eu me torno igual a ele. É forte, né? Bru Franco entrou, seja bem-vindo. Estamos quase encerrando. Hoje a gente falou sobre as leis do caos, os ensinamentos de Um Curso em Milagres, que é um livro para você que está chegando aqui, talvez é novo no perfil. E a gente aprofundou esse assunto hoje. Todo domingo, às 10 horas, eu estou aqui. Sempre que posso. Mas a minha ideia até o final do ano, só quando eu não conseguir mesmo estar. É a gente aprofundar esses ensinamentos. Para a gente entender que a gente precisa pôr a nossa mente em outro lugar, nossa alma em outro lugar. Não é sobre as coisas que a gente faz no mundo, mas sobre aonde a nossa alma está. Porque é lá que a gente precisa corrigir, é lá que nós precisamos trabalhar para que este mundo seja invertido. Nós estamos no mundo da guerra e do erro. Nós precisamos reverter para um mundo de paz e amor. E para reverter, nós precisamos fazer a correção. É aceitar qualquer sala de aula que se apresente a nós. E entregar o perdão ao Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte da mente que é minha, que é sua, sã em nós, que é capaz de perdoar a ilusão deste mundo, de guerra, de escassez, de falta de ataque. E esse amor maior nos dá medo. Porque nós precisamos morrer para esse sistema de pensamento de medo, entendeu? Nós precisamos morrer para o próprio sistema de pensamento de medo. E morrer para esse sistema de pensamento de medo eu vou usar a palavra como se fosse, né? É ressuscitar nesse amor. Entende? Então, é um convite profundo. Um Curso em Milagres, ele vai levar a gente para um lugar no qual a gente não conhece. E tudo aquilo que nós não conhecemos dá medo. Dá medo. Você gosta do que é conhecido, porque ali você já sabe. Andar em direção ao desconhecido para nós é um desafio muito grande. Só que é no desconhecido que o Espírito Santo traz, porque ele é o conhecedor de tudo. E o conhecimento, não o conhecimento raso, horizontal, o conhecimento vertical é o que o Espírito Santo quer expandir em nós. Que é essa mente sã em nós. Então a gente precisa abrir, né? Lá no Manual dos Professores a gente aprende que a gente precisa abrir um espaço na nossa mente para que ele possa vir em nós. E abrir espaço é parar com o julgamento. É poder ver naquele ser ali o Cristo. Então o Bert Helling trouxe um olhar para a gente que nos ajuda a entender esse Cristo dentro de nós. É quando ele diz: lá dentro de cada um tem um filho e tem um pai e uma mãe. E aqui o Curso Milagre diz para nós, mais ampliado nessa visão espiritual. Dentro de cada um de nós tem o Cristo vivo, de amor. Dentro de cada um de nós, que ultrapassa toda essa estrutura do ego, tem esse ser-são. Não é o ego é a vozinha dentro de nós do anjinho do bom e ruim, sabe? Aqueles anjinhos que fica lá, o anjinho da dualidade, né?
Um que fica, você não fez certo, você errou. O outro fica, não, ela fez certo. Tudo ego. O Espírito Santo não tem essa comunicação para nós. Ele tem uma só. Ele é muito claro. Ele é amor. Ele não é julgativo. Ele diz assim, olha, o negócio é o seguinte, o que você está percebendo aí é uma ilusão, você só precisa perdoar. E eu estou aqui com você para fazer o perdão. E aí você vai sair do sofrimento, você vai sair da guerra, porque você vai entregando isso. Seja qual for a situação que você está vivendo, é só uma situação. É só uma situação, não é a vida. A vida não é uma mera situação. A vida é eterna, imutável e infinita em nós. E que hoje nós possamos, né, seguir com a nossa mente mais dentro desse lugar, olhando para as pessoas de um outro jeito, né, para encontrar esse Cristo lá dentro. E quanto mais eu encontro, mais eu vou tendo a oportunidade de curar essa mente, né? Então, nós paramos aqui hoje, né? Fui até o 4 aqui. Para quem quiser seguir lá depois, na página 523, pode seguir. Porque o café com o 100, eu não vou fazer sequência. Então, o que eu vou sempre estar trazendo aqui no Café com o 100? Eu abri um livro hoje aleatório, e daí eu estava começando, mas ele me convidou a voltar para trás, e eu vou seguir essa guiança. Então, próximo domingo eu vou abrir em outro lugar. Se você quiser seguir depois, lá ele vai trazer ali a arrogância, as crenças absurdas, tem mais coisas, liberação, expiação, é bem legal. Então, você pode seguir. Eu não sei se vocês já têm um livro de Um Curso em Milagres, né? Mas vocês podem entrar lá no link da bio da escola e entrar para um grupo de WhatsApp que nós temos de estudo, e a gente pode estar disponibilizando o PDF lá também, né? Eu e a Bruna estamos sempre. Então, assim, para quem chega aqui depois, eu e a Bruna estamos aqui dentro da escola trazendo esses ensinamentos como facilitadora de Um Curso em Milagres. Eu também sou facilitadora em constelação familiar, e a gente vai trazendo os ensinamentos aqui. No domingo, todos os dias 8 da manhã comigo, ou daí tem a Maritânia, que também é facilitadora em constelação familiar e que é a nossa convidada aqui dentro da escola para também estar fazendo o livro de exercício. Para quem vai chegar depois, o Curso em Milagres tem 3 livros. Na verdade, eu considero que ele tem 4 livros, né? Então, hoje eu li o livro, uma partezinha do livro texto. Ele é uma obra profunda, né, escrita por Jesus, né, ditada por Jesus, foi canalizada pela escritora, a escritora é a Ellen, né, no plano físico, mas nesse plano da metafísica, que ele é um livro metafísico, quem dita é Jesus. Tá? Então, nós estamos aqui, a Bruna faz o manual de professores, nas quartas-feiras tem o nosso YouTube da Escola Unicista, que já tem bastante conteúdo que a gente subiu do próprio Instagram lá para vocês acompanhar, que está mais organizado, tá bem legal também. E segunda-feira estaremos aqui, então, para os exercícios às 8 da manhã, né? E quem gostou dessa live e quer compartilhar, nos auxiliar, nós estamos querendo aumentar o nosso número lá no YouTube para a gente poder fazer live por lá também. Então, a gente está aqui a serviço desse amor. A escola nasceu desse lugar, segue nesse lugar. Estamos aqui. Quem quiser compartilhar, a gente agradece. E eu desejo um domingo bem abençoado para vocês e que vocês possam praticar esse lugar de perdão, né? E de ver que a vida é esse milagre vivo, tá? Helena, obrigada. Deixa eu ver quem entrou aqui. Bruna Franco, obrigada que chegou por aqui. E a gente segue então nessa guiança do amor. Sejam bem-vindos. E até.